das casas do Congresso Nacional. Então percebe, fica atento. Eu só posso convocar a sessão legislativa extraordinária, nos casos específicos, para dar posse ao presidente e ao vice, ou nos casos de estado de defesa, intervenção, ou pedido de decretação de estado de sítio. Nesses casos, só quem pode é o presidente do Senado, e ele não precisa de autorização dos parlamentares. Mas, em motivos relevantes e urgentes, em situações de interesse público relevante, situações urgentes, não é só o presidente do Senado, ele poderia ser prepotente e não fazer. Ele também poderá, mas não só ele. Nos casos de interesse público relevante, situações urgentes, pode o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. Pode o presidente da República, ou podem a maioria dos parlamentares pedirem a reunião do Congresso em sessão extraordinária legislativa, desde que com a aprovação da maioria absoluta das duas casas. Então, pela última vez, inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57, se cai na prova, você não vai errar. Quem pode convocar uma sessão legislativa extraordinária? Inciso 1, só o presidente do Senado. Intervenção, estado de sítio, estado de defesa, dá posse ao presidente e ao vice, não tem que ter autorização de ninguém. Inciso 2, um monte de gente, mas só com a autorização da maioria absoluta dos congressistas. E quem são essas várias pessoas? Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado ou mais da metade dos próprios congressistas. Inciso 2 pela última vez. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante. Em todas as hipóteses desse inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Para matarmos o tema das reuniões, gente, dessas sessões legislativas, aberta a sessão legislativa extraordinária no recesso. Aprovada essa abertura. O que se deliberará? É lógico que não serão deliberados vários outros temas desconexos, com o motivo que fundou essa reabertura. Eu só posso deliberar sobre a matéria que foi objeto da reabertura do Congresso. E o plus que vem no último parágrafo do artigo 57, que é o parágrafo 8º, é que as medidas provisórias, como elas tratam de matéria relevante e urgente, já se presumem que, por serem relevantes e urgentes, estariam conexas com o motivo de abertura. Então as medidas provisórias entram em pauta. Então o que é que eu quero que vocês saibam? Caiu na prova, sessão legislativa extraordinária, Congresso Nacional reunido no recesso. Só quem pode convocar, ora, presidente do Senado, sem necessidade de aprovação dos parlamentares, ora, presidente do Senado, da Câmara, ou o presidente da República, ou a maioria dos congressistas, sempre com a autorização da maioria dos congressistas em maioria absoluta. Abriu a sessão legislativa extraordinária, o que é que se delibera? Só a questão que deu ensejo a essa reabertura, bem como as medidas provisórias pendentes, porque elas são sobre matérias relevantes e urgentes, então elas entram na ordem do dia. Para encerrarmos esse vídeo, sobre comissões, eu quero destacar com vocês, nas comissões, o artigo 58, parágrafo 3º, as CPIs, caiu 2 vezes o tema CPI nos últimos exames. Nos últimos 7 exames tivemos 2 questões sobre CPI, Comissões Parlamentares de Inquérito. Gente, ao Congresso Nacional incumbe fiscalizar as pessoas quanto a fatos relevantes, objetivos específicos que podem provocar choques, colisões com a ordem jurídica. A função do Congresso Nacional, a função do Poder Legislativo, não é apenas e exclusivamente a função legiferante. Ao Congresso Nacional, na separação das funções, incumbe a função de fiscalização. Quando o Congresso fiscaliza, ele fiscaliza em exercício de função precípua, que é a função fiscalizadora. E as comissões parlamentares de inquérito são comissões que se formam, ora na Câmara, ora no Senado, ora no Congresso junto à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para fiscalizar em fatos objetivos e específicos que, a priori, atentam contra a ordem e a moral pública. Essas CPIs, por favor, gente, na sua prova, olha, se cair na prova de vocês, não vão dar mole. A CPI não processa, não julga, não condena. A CPI apenas investiga. Quem vai processar é o Ministério Público. A CPI não vai processar ninguém. Não há executoriedade de pretensão punitiva na CPI. Não há judicância com condenação em CPI. A CPI desenvolve função fiscalizadora. Essa é a primeira dica que eu te dou. Segunda dica, aqui no nosso parágrafo 3º, gente, do artigo 58, se vocês vierem observar a redação dele, ele vai elaborar 3 requisitos para que se possa inaugurar uma CPI. Primeiro, gente, tem que ter um quórum legitimador, pelo menos 1/3 dos membros da Câmara, ou 1/3 dos membros do Senado. Se for uma comissão mista, 1/3 de todos juntos. Mas quando esse quórum legitima a abertura da CPI, não é para fiscalizar, investigar qualquer suspeita genérica. Tem que ter um fato objetivo, específico, para sujeitar um cidadão aos constrangedores, apavorantes, exercícios fiscalizatórios que emanam de uma CPI,
CPI, você não pode querer abrir uma CPI para investigar alguém por um fato genérico. Você tem que ter o chamado fato objetivo específico, ou objeto delimitado e esclarecido com exatidão. E em terceiro lugar, gente, não pode ser pela vida inteira essa pessoa ficar sujeita ao crivo fiscalizador. Tem que ter tempo determinado. Se cair na tua prova, não dá mole. Só olha para a tela, cola comigo agora, olha para o super-homem. Só pode abrir uma CPI se esse 1/3 de parlamentares autorizando tiverem um fato objetivo específico e tiverem prazo fixado para que a CPI perdure. Ela não pode ser a prazo indeterminado. O caput desse parágrafo terceiro, né? Caput do parágrafo ficou até feio. O início desse parágrafo terceiro, que é um parágrafo longo no artigo 58, ele vai dizer que a CPI tem poderes que são poderes muito grandes. Você até pensa que na CPI, os membros da CPI são super-heróis, porque a Constituição, na redação, tanto quanto excessiva, afirma que eles têm poderes próprios das autoridades judiciárias. E você pensa, peraí, meu Deus do céu, como é que os parlamentares da CPI podem ter autoridades próprias do poder judiciário? Não fizeram concurso público? Será que eles conhecem direito penal? Será que eles sabem processo penal, processo civil, para terem realmente todo esse poder próprio de uma autoridade judicante? É claro que não. A ideia foi dizer no sentido de fiscalizar, de investigar, de decidir, de emitir uma conclusão, um parecer, mas há algumas atribuições que a CPI não pode adentrar. Exigem um membro efetivo do Poder Judiciário atuante. É o que o Supremo batizou, a doutrina seguiu. E a banca explora como reserva de jurisdição ou reserva de judicialidade. Então eu vou ler para vocês o parágrafo terceiro, para vocês se familiarizarem com o texto. Preste atenção. Diz o parágrafo terceiro do artigo 58. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, e aí, bom, você pensa, então tem todos os poderes das autoridades judiciais. Algumas matérias não podem ser alvo de atuação das CPIs. E eu vou lhe dizer quais são as duas que mais se repetem em provas. E se caírem, você não vai quebrar, você não vai errar. Primeiro, a CPI não pode promover interceptação telefônica. Ô, gente, a interceptação telefônica tem que ter autorização judicial. Em regra, é feita pela Polícia Federal. Não pode a CPI, não pode o Congresso fazer a interceptação telefônica. Mas olha a maldade. Uma CPI pode promover a quebra do sigilo telefônico. A quebra do sigilo telefônico não consiste na escuta do conteúdo da conversa. Apenas se busca a origem, a duração, o volume de tempo da ligação. Mas eu não estou interceptando para escutar. A interceptação telefônica invade o direito fundamental à intimidade e à privacidade. Só com ordem judicial para eu restringir esse direito de privacidade e intimidade. Então, na tua prova, a CPI não pode promover interceptação telefônica, mas pode promover, gente, a quebra do sigilo telefônico. Segundo lugar, gente, na CPI eu posso buscar a apreensão de livros, de bens, de documentos, para que eu, fazendo essa apreensão, eu tenha as informações que eu preciso no procedimento fiscalizador. Mas eu não posso invadir a tua casa, cara. Eu não posso adentrar o teu domicílio sem autorização judicial ou tua para apreender documentos. Então fica esperto. Eu posso apreender documentos? Posso. Mas posso invadir o domicílio para apreendê-los? Não. CPI não tem legitimação para promover a quebra da intimidade, da privacidade domiciliar. O domicílio, a inviolabilidade do domicílio, protegida com uma garantia individual no artigo 5º, não é violada pelas CPIs. Meus amigos, sobre poder legislativo, esses eram os principais pontos que eu queria debater com vocês nessa videodica. Espero que possa lhes ser super útil. Iremos juntos, em outros vídeos, falando de executivo e judiciário. Estamos juntos.